Queria começar a reflexão desta noite fazendo uma pergunta a você. Você já pediu algo para Deus e recebeu um não? Você já fez uma oração com fé, com aquela confiança de uma criança em seu pai? Você já clamou por algo, insistiu, perseverou, e tudo que você escutou foi um sonoro não? Já viveu esse tipo de experiência? A verdade é que nós não gostamos do não. A verdade é que, embora o não esteja presente em nossa existência, esteja inerente à nossa caminhada, mas nós não gostamos de ouvir um não. Se você disser para mim, pastor, eu não tenho problema com o não, eu vou pedir você para me dar uma aula, porque eu não gosto de receber não, confesso aos irmãos. Especialmente quando esse não, ele vem de Deus. Talvez para alguns de nós, uma parte da oração do Pai Nosso que poderíamos ou que gostaríamos de tirar, é aquela que diz o quê? Seja feita a tua vontade. Por que será que Deus, ele diz não? Por que será que o Senhor responde dessa forma? Eu queria propor aos irmãos esta noite algumas ideias em relação a esse tema, sabendo que este tema ele não se esgota, porque há outras colocações certamente. Mas a primeira resposta que nós poderíamos propor a este assunto é que Deus, ele nos diz não quando a nossa vontade é maior do que a vontade dele. Quando aquilo que nós estamos querendo supera a vontade dele para nós. Quer ver alguns casos? Se você puder, Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Nós temos aqui a história de um homem que desde o ventre materno ele tinha uma missão. Antes mesmo da sua concepção, já havia um plano para a vida desse personagem. Você certamente conhece a história de Sansão, pequeno sol. Sansão nasceu com uma tarefa, ser o libertador. Havia recomendações de Deus para a vida de Sansão. Agora observe o capítulo 14, o verso 3. O pai de Sansão, Manoá, conversando com ele, e ele respondendo ao pai. Veja o que diz. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem esta mulher para mim, porque é só dela que eu o quê? Me agrado. Veja a resposta de Sansão à conversa com seu pai. Seu pai querendo o melhor para ele, seu pai buscando um futuro mais feliz para seu filho, tentando auxiliá-lo para que ele pudesse errar menos. Mas Sansão responde a seu pai: olha, é essa que eu quero, porque só essa me agrada. Sabe, queridos, Sansão aqui é um exemplo de quantas vezes e de todas as vezes que nós nos guiamos pelos olhos, que nós nos guiamos pelas nossas emoções, que nós nos guiamos pelos nossos sentimentos, que nós deixamos de lado a palavra de Deus, deixamos de lado os princípios do Senhor e agimos
pelo nosso desejo humano. Você sabe a história de Sansão? Ele sofreu com isto. Este casamento não foi longe. Depois ele se envolve novamente com mulheres que não eram do seu povo. E Sansão acabou colhendo consequências extremamente amargas. Tudo isso por quê? Porque um dia Sansão quis aquilo que os seus olhos queriam e a sua vontade se demonstrou maior do que a vontade de Deus. Mas há um outro exemplo, e eu gostaria de levá-los agora para o livro de 1 Reis, lá no capítulo 13. 1 Reis, lá no capítulo 13. Esta também é uma outra história de um personagem que fora incumbido por Deus de cumprir uma missão de repreender o pecado, repreender aquilo que estava errado. Se nós olharmos no verso 1 do capítulo 13, nós vamos encontrar a descrição de que Deus, ele ordena a um profeta que saísse da sua região, saísse do seu lugar, saísse de Judá, e fosse então até a região onde estava Jeroboão. Jeroboão, ele era um rei que estava andando longe dos caminhos do Senhor. E ele havia construído um altar para que então fosse utilizado para a idolatria. E este profeta, que a palavra de Deus não cita o nome, ele vai até lá e ele profetiza contra este altar. E ele declara que este altar se racharia, se romperia. Jeroboão não gostou dessa profecia. Mas então, quando tudo terminou, este profeta então ele começa a sua caminhada de volta. E se nós olharmos agora no verso 16, vai surgir um outro personagem que se encontra com este profeta. Veja, o verso 16 diz assim: mas o profeta de Judá respondeu: não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer e nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba o quê? Alguma coisa. Mas isso era mentira. Então, imagine a cena. Esse profeta jovem está cumprindo a sua missão. E, no primeiro momento, tudo transcorreu de forma muito eficaz e muito correta. Mas no instante em que ele estava retornando, aquela história se espalhou, aquela informação correu. E um profeta idoso que morava na região tomou conhecimento do fato, e agora ele vai até o caminho por onde ele imaginava, ele supunha que aquele profeta passaria. E agora, quando vem o profeta, ele o intercepta e começa a conversar com ele. E diz para ele: vamos lá em casa, você deve estar cansado, você deve estar exausto. Vamos até a minha casa, você toma um pouco de água, você come um pouco de pão, você descansa, e depois você segue viagem. Aquele profeta responde, o profeta idoso: Deus me ordenou que eu não fizesse isso, que eu não comesse pão,
bebesse água, que eu retornasse. Sabe, queridos, é naquele instante que aquele profeta idoso, como uma ferramenta de Satanás, ele vai dizer aquilo que não era verdade. Sabe, queridos, esse profeta idoso, no passado, havia sido um profeta de Deus, mas por alguma razão ele tinha se distanciado, e uma vez que não estava agora sendo um profeta de Deus, ele havia se tornado uma ferramenta do inimigo. E ele diz então àquele profeta: vamos, e o profeta, não resistindo, acreditando de fato que um anjo tivesse falado àquele homem, vai. E sabe, queridos, depois que ele descansa, se alimenta, toma água, ele volta para o seu caminho. E se nós continuarmos olhando o texto, nós vamos perceber que assim que ele entra, ele toma de volta o seu caminho, lá no verso 24, um leão salta sobre ele e tira-lhe a vida. E é interessante observarmos que depois que este leão mata aquele profeta jovem, e agora as pessoas estão se aproximando, e vem aquele profeta idoso, e a cena era a seguinte: estava o animal, estava o profeta morto, e estava o leão. Não havia comido o corpo do profeta, só havia o matado. E o profeta idoso olha, e isso está lá no verso 26, e ele diz assim: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor havia dito. Observe estas palavras, note essa expressão, veja, ele chega, vê a cena, vê o homem de Deus morto, sabe por que ele havia sido morto, e ele declara: ele foi morto por rebeldia, porque ele sabia a vontade de Deus, o Senhor havia falado com ele, mas ainda assim, ele se guiou por uma outra voz. Sabe, queridos, quantas vezes nós também sabemos a vontade de Deus? Quantas vezes a vontade do Senhor, ela está clara em sua palavra? Quantas vezes, sabe, nós entendemos nitidamente o princípio do Senhor? Mas aí então chega alguém, chega um enviado de Satanás, e até mesmo usando o nome de Deus, e até mesmo usando palavras que são palavras da Bíblia, acaba às vezes nos desviando do caminho do Senhor. Sabe, queridos, a história deste profeta jovem, ela é uma advertência para que nunca deixemos de considerar a palavra do Senhor em nossa vida. Se o Senhor coloca para nós os seus princípios, não é capricho dele. Como disse Paulo, ainda que um anjo venha do céu e diga algo contrário, e ofereça e apresente um outro evangelho, seja anátema. E sabe, queridos, nós estamos caminhando por um tempo aonde situações desse tipo, elas estarão se tornando cada vez mais recorrentes, aonde pessoas usando a palavra de Deus, aonde pessoas se colocando como representantes do Senhor, estarão nos dizendo coisas que ferem a palavra do Senhor. O Apocalipse diz que nos últimos momentos da história deste mundo, Satanás fará até mesmo fogo do céu cair. E é por isso que a garantia de que uma pessoa realmente ela está falando em nome de Deus, não é se ela faz milagres ou não, mas é se ela fala conforme a palavra de Deus, é se ela vive conforme a palavra de Deus, é se o seu testemunho está em harmonia com assim diz o Senhor. E se nós não conhecemos esta palavra,
nós corremos um sério risco de sermos enganados também. E se nós não nos aprofundarmos e não nos mantivermos firmes nos princípios do Senhor, nós vamos tombar, nós corremos o risco de cair. Mas há um comentário da irmã White a respeito deste assunto. Ela diz assim, falando sobre essa experiência: visto que o profeta verdadeiro concordou em tomar um curso contrário à linha do dever, Deus permitiu-lhe sofrer a penalidade da sua transgressão. Quantas vezes o Senhor também permite algo semelhante? Nossa vontade é maior do que a dele, e ele permite então que as consequências sobrevenham à nossa vida. Então, quando é que o Senhor diz não? Quando a nossa vontade é maior do que a vontade dele. Mas há ainda uma outra proposta a fim de responder a essa pergunta. E esta outra proposta, queridos, ela tem que ver com o pecado. Tem que ver com o pecado. Sabe, irmãos, no livro de 2 Samuel, lá no capítulo 12, verso 16, aqui está descrito a nós uma experiência trágica na vida de um grande homem. Aqui está a experiência que certamente, se Davi pudesse reescrever a sua história, ele gostaria que isso, ou ele faria de tudo para que isso não estivesse registrado na Bíblia. Leia comigo, capítulo 12, verso 16. Veja aqui a oração que Davi faz ao Senhor. Ele diz: Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. Verso 18: no 7º dia a criança morreu. Você conhece essa história? Davi havia se envolvido com uma mulher que não era a sua mulher. Betseba, além de não ser esposa de Davi, era esposa de outro homem. E Davi se envolve com ela, e há toda uma trama, e há todo um enredo. E agora, Betseba, ela está esperando um filho de Davi, e esse filho nasce. Mas esse filho agora está com a sua saúde debilitada, ele está gravemente enfermo. E como um pai, Davi dobra o seu joelho e clama ao Senhor. É importante observarmos aqui que Davi já havia se reconciliado com o Senhor. É importante relembrarmos aqui que Davi, ele já havia buscado o perdão de Deus. Natã já o havia repreendido, e o Espírito de Deus convenceu a Davi da sua situação, e ele havia buscado a misericórdia do Senhor em sua vida. Mas a despeito disto, Davi dobra o joelho e clama pela vida daquele inocente. Mas o texto diz que no 7º dia, depois de muita oração, a criança o quê? Morreu. Sabe, queridos, a questão aqui é que Deus diz não quando há pecado envolvido. Deus diz não quando existem coisas que não são do seu agrado e elas são praticadas. O Senhor diz não todas as vezes que o pecado está no meio. É fundamental a gente se lembrar que o Senhor, Ele é luz, e por Ele ser luz, Ele não navega nas trevas, e o pecado é trevas, o pecado é escuridão.
é escuridão da alma, é escuridão do coração, é a ausência da luz, é a ausência de Deus. Então, o terreno do inimigo é as trevas do coração pecaminoso. E então, quando há pecado, por mais que o Senhor queira estar, mas Ele não navega nas trevas. E é por isso que o Senhor, Ele dirá não, quando há pecado envolvido. Ou seja, Ele perdoa, mas as consequências ficam. E essa talvez seja uma parte mais dura, mais difícil. E essa talvez seja uma parte extremamente complicada, porque nós não queremos lidar com as consequências, nós não queremos lidar com a dor de plantar rosas e saber que as rosas têm espinhos, e saber que os espinhos machucam, ferem. Mas há um outro exemplo na palavra de Deus, e se você puder, vá comigo para o livro de Malaquias. Malaquias no capítulo 3, este é um verso extremamente conhecido por todos nós, este é um texto extremamente falado. Malaquias no capítulo 3, no verso 9, nós temos aqui o profeta de Deus, descrevendo as palavras do Senhor, pronunciando a palavra do Senhor, e lá no verso 9, ele vai dizer o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E se nós voltarmos um pouquinho no verso 8, diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Sabe, queridos, às vezes ao tratar desse assunto, por causa da maneira como esse assunto tem sido tratado hoje em muitos contextos, alguns logo entendem ou pensam que o pastor está querendo dinheiro. E quem convive comigo sabe que não é bem assim. Por muito tempo, irmãos, eu tive uma certa resistência de lidar com esse assunto dentro da igreja. Por quê? Exatamente por essa dificuldade que alguns têm de entender. Porque normalmente para alguns, quando se fala em dízimos e ofertas, eles não conseguem entender que isto é uma questão de adoração, que isto é uma questão de santificação, que isto é uma questão de colocar Deus em primeiro lugar, que não é uma questão de quantidade, porque se assim fosse, a história da viúva pobre não estaria registrada, a oferta da viúva, né? Não estaria registrada. A questão, queridos, é que o Senhor está dizendo assim: por que vocês estão sendo amaldiçoados? E às vezes, irmãos, a maldição não necessariamente ela vem no aspecto financeiro. Às vezes ela vem em outras áreas da vida, às vezes ela vem em outros campos. Por que ela vem? Porque eu tenho conhecimento desta verdade, eu tenho conhecimento desse princípio, mas eu insisto em tomar posse daquilo que não é meu. E questiono o Senhor: por que o Senhor não me abençoa? E a resposta é: porque há pecado envolvido. Sabe, queridos, essa é uma questão de tremenda importância. A irmã White, comentando sobre isso, ela diz: e nós sabemos que Deus não pode abençoar os que o estão roubando, e que a igreja tem de sofrer em consequência dos pecados de seus membros individualmente. Isso me faz tremer como pastor, porque uma coisa é a consequência ser para aquele que pratica. Agora, o que ela está dizendo aqui a nós, a serva do Senhor, é que não é somente aquele que pratica que lida com essa consequência.
ela diz assim: e que a igreja tem que sofrer em consequência dos pecados de seus membros individualmente. Isso está lá em Conselho sobre Mordomia, na página 83. E ela diz mais, ela diz assim: além disso, ele pede vossas dádivas e ofertas. Ninguém é forçado a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas. Se os homens forem infiéis em dar a Deus o que é seu, se desrespeitarem a ordem de Deus e seus mordomos, não terão muito tempo a bênção daquilo que o Senhor lhes confiou. Então, volto a dizer, essa noite, a última preocupação que eu como pastor tenho aqui é com o seu dinheiro. A minha preocupação hoje aqui, ao olhar esse assunto, é com a sua salvação, é com a minha salvação. Eu quero fazer uma pergunta à igreja: o que é mais santo? O dízimo ou a oferta? Quantos acham que o dízimo é mais santo? Não se aveste, não se aveste. Vocês acham que todos dois? Então vou fazer uma outra pergunta, e você não precisa me responder. E se não é o seu caso, não vista essa casaca. Mas se é o seu caso, ore. Por que às vezes a gente devolve só o dízimo? Por que às vezes a gente devolve R$500 de dízimo e R$5 de oferta? Eu volto a dizer, eu não estou preocupado com quanto você devolve. Eu estou preocupado com uma coisa chamada egoísmo. Eu estou preocupado com uma coisa chamada falta de confiança. Eu estou preocupado com uma coisa chamada mesquinharia. Eu estou preocupado com aquilo que vai tirar muitas pessoas do céu. Eu estou preocupado com aquilo que Jesus expôs ao jovem rico e o jovem rico declinou. Sabe, queridos, às vezes nós temos uma fala, mas na hora de platicar, a gente age de forma diferente. E o Senhor está dizendo assim: dízimos e ofertas. E só para a gente se aprofundar ou recordar, os judeus devolviam cerca de quase 25% de todas as suas rendas. E você pergunta assim: ué, o dízimo era tão grande? 10% era dízimo, e cerca de quase 15% era o quê? Oferta. E sabe quem é o povo mais rico do mundo? A gente tem um segredo, o segredo está aqui, mas a gente às vezes não consegue confiar, porque dízimo e oferta é questão de confiança, questão de confiança. Queridos, seguindo ainda essa linha de raciocínio, quando é que Deus diz não? E eu quero convidar você a ir para o livro de Josué agora, lá no capítulo 7, essa também é uma história conhecida por todos nós. Ela envolve um homem que ficou conhecido na palavra de Deus de uma forma muito, muito negativa, e a história desse homem, ela envolve Josué. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura, Josué capítulo 7, verso 11. Josué está questionando Deus, lutando com Deus, porque Israel não tinha ganho a batalha. E agora Deus responde para ele no verso 11: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel:
há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Você conhece essa história? É a história de Acã. Sabe, queridos, o povo foi para lutar contra a cidade de Ai. Sabe, era coisa fácil, era coisa pequena. Eles mandaram uma quantidade menor de soldados. Mas quando eles chegam naquela cidade, o que acontece? Eles são perseguidos, que nem barata quando você abre a tampa daquele veneno, né? Eles passaram uma vergonha, um vexame. E agora Josué, como líder, está de joelho diante de Deus. Sabe, é interessante como sobe para os líderes, né? Aqui tem alguns líderes, anciões e outros mais. E é interessante que Josué está lutando por aquele povo. Josué havia aprendido com Moisés que o líder, ele precisa lutar pelos seus liderados em oração. É tarefa do líder calejar o joelho em função dos seus liderados, interceder, e ele está intercedendo, e Deus então responde para ele: ei Josué, levanta daí, porque vocês perderam, porque há pecado no meio de vocês. Quando é que Deus diz não? Quando há pecado envolvido. Quando há pecado envolvido. Quando não há vontade de mudar, quando não há um desejo sincero de abandonar aquilo que está errado. Pelo contrário, quando este pecado se torna acariciado, quando ele se torna um bem comum, e às vezes esse pecado ele é tão de estimação que a gente faz até uma caminha para ele e compra um cobertorzinho para ele se sentir confortável. E se alguém cutuca ele, a gente fica muito bravo. E às vezes a gente até diz assim: ó, você não tem nada a ver com isso, então sai daqui. Mas sabe, queridos, a grande verdade é que enquanto nós mantivermos pecado acariciado, ou se mantivermos, o Senhor, por mais que Ele queira agir e atuar, Ele estará restrito por causa do pecado. Sabe, queridos, mas existe ainda uma outra resposta a considerarmos esta noite. Se você puder agora, vá comigo para Deuteronômio, está aí pertinho, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32. E a pergunta desta noite é: por que o Senhor diz não? Porque muitas vezes nós oramos e clamamos ao nosso Deus por algo, e Ele responde com um não. E essa história do capítulo 32 também é uma história significativa. Veja comigo o verso 52, diz assim: por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. E se virarmos a página e formos lá para o capítulo 34, lá no verso 5 do capítulo 34, diz assim: assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Olha, quem foi Moisés? A vida de Moisés, ela se divide em 3 momentos, sabe? Até os 40 anos no Egito ele pensava que era alguém. Dos 40 a 80, né? Lá cuidando de cabras e de cabritos, ele descobriu que não era ninguém. Depois então dos 80 para cima, Moisés descobriu que nós só somos alguém quando estamos nas mãos de Deus. E agora Moisés, ele recebe um sonho de Deus, e Moisés, ele trabalha com aquele povo. Ele não queria ir lá como o libertador, e ele vai, e o sonho de Deus torna-se também um sonho de Moisés, e ele luta com aquele povo, um povo que
um povo que lhe calejou tremendamente. E agora eles estavam na fronteira de Canaã. Imagina essa cena. Eles estavam na fronteira de Canaã, e bem ali na fronteira o Senhor olha para Moisés e diz assim: ei Moisés, está vendo aquele monte lá? Eu quero que você sobe aquele monte. E à medida que você for subindo, Moisés, você dá uma olhadinha para a terra. E sabe, Moisés fez isso. Mas Deus disse também: quando você chegar lá em cima, você vai morrer. Você não vai entrar na terra. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem gosta de sorvete aqui? Ó, legal, hein? Tem algum sabor preferido? Morango, chocolate, que mais? Flocos, alguém gosta de flocos? Oh, ficou com vontade? Então agora imagine assim, você, nessa hora agora, com essa vontade de tomar sorvete, e agora você tem diante de você uma taça com sorvete de flocos, de morango, de chocolate. Mas aí alguém olha para você e diz assim: você não vai tomar. E passa na sua frente assim, ó. E ainda diz para você assim: olha aqui, Marcelo, ó, chocolate. Não parece que Deus estava sendo carrasco com Moisés? Essa é a cena, irmãos. Esse é o sentimento. Sabe, queridos, se nós não tivéssemos a continuação dessa história, a gente teria dificuldade para entender. Mas quando você vai para Judas, verso 9, você tem o momento em que Cristo, o arcanjo Miguel, ele vem e ele ressuscita Moisés. E quando você vai para Mateus capítulo 17, você vai encontrar Moisés conversando com Jesus. Sabe por que Deus diz não? Deus, ele diz não todas as vezes que ele tem para nós algo melhor, algo maior, algo superior. Todas as vezes que o Senhor olha e diz assim: ei, o que você está me pedindo não é uma coisa nanica, eu tenho para você algo maior. Então espera aí, espera só um pouquinho, eu vou te dizer não agora, mas para dar a você algo melhor. Um último exemplo ainda nessa última questão, para a gente fechar, está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, lá no verso 4. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. A história de um outro herói da fé, de um outro gigante. Outro gigante dentro da palavra de Deus, dentro da história bíblica. Veja comigo, capítulo 19, o verso 4. O verso 4 diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Você já passou por algum momento assim? Você já viveu algum momento como este? Sabe, queridos, Elias, um homem de oração, um homem de fé. Elias, um homem que andava com Deus, caminhava com o Senhor. Num dado momento da sua caminhada, Elias, ele atravessa uma crise, ele enfrenta uma depressão. E hoje nós sabemos que a depressão, ela é encarada e ela precisa ser encarada como uma outra enfermidade que existe. Elias estava enfrentando esse quadro.
e diante dos seus olhos, tudo o que Elias via como a melhor saída era a morte, era a perda da vida. Sabe, queridos, às vezes há momentos em nossa caminhada que a tempestade pode estar tão intensa, o vendaval pode estar tão forte. Às vezes há momentos em nossa caminhada que a dor é tão forte que podemos pensar que a morte é a melhor saída. Mas nessas horas nós precisamos nos lembrar da maneira como Deus respondeu esta oração. O Senhor não deu a Elias aquilo que ele pedia, o Senhor não concedeu a ele a morte, ao contrário. Se você vai para 2 Reis, no capítulo 2, verso 9, diz assim, que Elias foi levado para o céu em vida, sabe? Capítulo 2, verso 11, melhor dizendo, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O homem que pediu a Deus a morte foi levado para o céu em vida. Elias tornou-se símbolo daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. E Moisés, símbolo daqueles que serão ressuscitados. Sabe, irmãos, por que Deus disse não para Elias? Porque Deus tinha para ele algo melhor, algo maior. É possível que talvez você pense assim, eu tenho sido fiel, eu tenho procurado fazer a vontade do Senhor, eu tenho procurado andar nos caminhos do Senhor, eu tenho procurado fazer tudo aquilo que a palavra do Senhor pede de mim. Mas a despeito disto, aquilo que eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho recebido dele apenas um não. Sabe, é possível que nesta noite você esteja se identificando com algum desses personagens. É possível que nesta noite a resposta para o não de Deus seja a nossa vontade ser maior do que a vontade de Deus, ou haver pecado envolvido. Mas é possível também que esta noite o não de Deus para nós seja única e exclusivamente porque Ele está preparando algo muito melhor do que aquilo que nós sequer imaginamos. Você gostaria de continuar confiando no Senhor em relação a isso? Você gostaria de continuar colocando a sua vida na presença do Senhor? Se há alguma coisa que precisa ser ajustada, você gostaria, com a força de Deus, com a graça do Senhor Jesus, de ajustar isso? Então eu quero orar com você. Quero convidar você a colocar-se em pé para nós falarmos com o nosso Deus neste momento. Querido Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe tudo aquilo que há de mais profundo em nosso ser. E é por isso que nesta noite, Pai, ainda que nós não compreendamos os Teus nãos, mas nós estamos aqui, Senhor, porque confiamos em Ti. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor tem para nós o melhor. Ajude-nos a confiarmos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a abandonar, se há em nossa vida alguma coisa que nos faça separar-se de Ti, que impeça o Senhor de derramar sobre nós as bênçãos em toda a sua profusão. Ajude-nos, ó Deus, para que a nossa vontade, ela seja sempre submissa à Tua vontade. Por favor,
e abençoe a tua igreja e a cada um de nós aqui, individualmente, em relação a essas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.